A Universidade Federal do Tocantins, Campus Gurupi e o curso de jornalismo da Unig apresentam Fala Consciência, seu podcast semanal de divulgação científica. Apresentação Lucas Santos e Alex Canguçu. Um bate-papo sobre produção científica com pesquisadores de Gurupi e região. Fala pessoal, aqui é o professor Alex Canguçu. Fala pessoal, aqui é o professor Lucas dos Santos. Nós estamos começando o podcast Fala Consciência, podcast voltado à temática de ciência e sociedade. Lucas, nossa entrevistada desse dia. Alex, hoje a gente vai entrevistar a diretora-geral do IF Campus de Gurupi, do IFTO, Milene Queta. Milene, muito obrigado por ter vindo. E antes de iniciar nossa entrevista, vou só lembrar um pouquinho, né, Alex, as redes sociais. Nós estamos no Instagram, Fala Consciência PDC, onde vocês podem acompanhar nosso podcast. E também no YouTube, canal Fala Consciência PDC também. Lembrando que a gente também está no Spotify e toda segunda-feira às 20 horas na rádio Unirg FM 95.9. Lembrando também que já existe alguns episódios gravados, né, no YouTube. E todas as informações de novos episódios estão ali no Instagram. Então, se interage por ali, né? Nós temos novidades também, né, Lucas? Sobre a questão dos brindes. Isso. Estamos rolando brindes. Exatamente. Então, tá fique rolando ligado, brinde, tá rolando porque sorteio, vai né? rolar sempre brindes aqui. Isso Helena, aí. seja muito bem-vinda, né? Obrigada. É um prazer tê-la conosco. Eu que agradeço pelo convite. Obrigada. Tê-la aqui pra gente falar um pouco sobre tudo que você tem feito ali. E inclusive, Alex, pra gente começar, vamos dar os presentinhos pra Milene. Ótimo. É o primeiro, né? Pra mim? Já é teu aí. Exatamente. Obrigada, gente. Aí, enquanto você vê, o Lucas pode falar que se trata, né? Todos esses brindes aqui, esses presentinhos, né, Milene, foram produzidos aqui na UFT, são projetos de extensão. O projeto da professora Carla Colares, aqui da produção de álcool em gel, que inclusive foi durante a pandemia, né, que iniciou esse projeto. De lá pra cá não parou, né? Não parou, continua. Produção de sabonete artesanal, que foi do professor Nelson, também no curso de Química, ambos os professores, né? Que no caso era como uma alternativa para de uma fonte de renda extra, né? Dando um curso de extensão para que o pessoal consiga produzir esses sabonetes. E o hidratante da professora Melissa, também no curso de Química, que é um hidratante que possui princípios ativos aí com plantas da cultura indígena. Então, é um projeto também de pesquisa, né, vinculado. Salve Jatobá. Isso, esse é de Salve Jatobá. Esse sabonete aí, no episódio passado, nós falamos tanto dele, né, como oportunidade de empreendedorismo. Sim, foi um exemplo, né? Foi interessante. E também aproveitar a oportunidade de dizer que essa parte do podcast de brindes, né, de pesquisa, é aberto a todos os pesquisadores da UFT que queiram fazer alguma divulgação desses projetos. Nada melhor do que aqui para a gente mostrar, né? De outras instituições também, né, Alex? O pessoal também. do IF também. Seja bem-vinda nesse sentido. Fique à vontade. Também. Tá, obrigada. Vamos pensar. E para começar, vamos começar a nossa conversa. Vamos lá. Milena, sim, você é uma pessoa muito conhecida aqui, né? Mas a gente também quer expandir, porque o podcast tem uma expansão devido a FM, outros lugares, né? Outros raios. Fala um pouquinho sobre a sua história, a sua chegada aqui em Gurupi, no estado de Tocantins, para a gente começar a nossa conversa. Sim. Eu não sou nascida aqui, né? Eu sou nascida em Minas Gerais. É mineira? Eu sou mineira. Do norte de Minas? Do norte de Minas. Esse norte de Minas tá tá, pois é. Eu sou mineira lá de Montes Claros. Montes Claros. Eu nasci em Montes Claros, mas na verdade cresci numa cidade menorzinha, né? Uma cidade chamada Varzelândia. Varzelândia. E Montes Claros só para contextualizar, a cidade bem conhecida, mas a maior, né? É a maior do norte de Minas. Da região. Região norte e atende cidades do sul da Bahia, né? Sim. Enfim. Tanto que a gente tem muita influência lá do sul da Bahia, até no sotaque. Até no né? sotaque. O nosso sotaque é diferente. E na comida, né? A comida. Os sabores ali. Muito bom. Gente, saudade daquela comida. Vai chegar as férias, a gente vai dar um jeito.
Matar essa saudade. Lá sim, é diferente, né? Porque a gente tem o piqui que o resto de Minas não tem. Então, Montes Claros, por exemplo, a cultura do piqui é muito forte. Muito né? forte. Muito forte. Então, a gente tem lá a festa do piqui, inclusive, que para quem nunca teve a oportunidade de ir, é um evento onde você tem experiência gastronômica de tudo que pode se produzir com piqui. E Milena, vale dizer também que o piqui, ele é mais carnudo. Mais carnudo, ele é maior, lá, né? maiorzinho, mais carnudo. Então, é diferente. É diferente. É uma coisa no solo lá que... Às vezes é uma espécie diferente, não é? Alguma coisa assim, eu não sei, variedade. mas é diferente. Só sei que é graúdo. Graúdo. Aqui a gente tem o Festival do Piqui também, né? Isso, e aí eu já falei até com o Tavares, que eu sei que é meio que uma cópia lá do... Provavelmente que tá vizinho. Ele é de lá. Ele é de lá. Ele é vizinho nosso. Então, assim, eu nasci lá, né, em Montes Claros, mas me criei lá em Varzelândia até os 17 anos. Depois fui fazer faculdade em Montes Claros, né? Então, em Montes Claros, eu me formei na Universidade de Montes Claros, Estadual de Montes Claros, a Unimontes, no curso de Educação Física. Então, eu fiz bacharelado e licenciatura em Educação Física. Olha só. As pessoas me veem hoje, né? Não imaginam. Eu achava que era letras. Letras depois. Né? Depois, isso. Tá bom. Aí eu fiz Educação Física, fui trabalhar numa faculdade particular lá na época, né? Assim que eu me formei, na área de anatomia. Então, eu achava que a minha carreira estava nessa área, né? Anatomia, fisiologia, humana. Então, foi por ali que eu me enveredei. Só que eu, antes de fazer faculdade, eu já fazia um trabalho voluntário na igreja, né? Com pessoas surdas. Então, eu aprendi a língua de sinais dentro da igreja por conta do trabalho voluntário. Certo. Então, ali traduzia, né, para as pessoas surdas, acompanhava no médico, às vezes em eventos. Então, aprendi a língua de sinais com os próprios surdos, né, as pessoas surdas. Porque naquela época, lá em 2001, mais ou menos, né, a língua ainda não era reconhecida como língua. A gente chamava de linguagem de sinais, né, na época. Então, ainda não tinha esse reconhecimento. Não tinha cursos, né, ainda. Então, a gente precisava aprender mesmo com as pessoas, com os falantes da língua. Estava engatinhando ali, né? Bem engatinhando, né? Então, aí, em 2002, é que o governo federal reconheceu como língua, né, a língua de sinais. Mas eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com a língua de sinais, assim, profissionalmente, né? Tudo sempre foi pensando no trabalho voluntário. Certo. Aí, depois, passando o tempo, né? Aí eu me casei, mudei para São Paulo. Lá também eu fazia o trabalho voluntário. Depois... um grupo de amigos falaram comigo e com meu marido na época, né? Eu falei assim, olha, tem o estado do Tocantins é um estado, né, que ainda é muito carente na educação de surdos, esse trabalho que a gente faz, vocês não querem se mudar para lá para poder ajudar? Aí eu falei, gente, eu nunca tinha ouvido falar de Gurupi, né? Eu conhecia Palmas pelas aulas de geografia da escola, mas assim... Mas Gurupi não, eu não conhecia. E aí a gente topou a empreitada de mudar para cá por conta desse trabalho voluntário. Olha então, só, hein? a gente fez essa mudança para ajudar mesmo as pessoas surdas aqui da região. Né? Quando a gente chegou aqui, mais ou menos, a gente conheceu por volta de uns 35 surdos que moravam aqui na cidade, mas desses 35, só 7 eram fluentes na língua. Né? Então, bem pouco mesmo a questão da educação das pessoas surdas. Aí foi crescendo, né? E os outros nem conseguiam se comunicar, então? Não, não iam à escola, né, ficavam em casa. Então, assim, tinha muito essa dificuldade da família aceitar, sabe? Essa aceitação da família, e muitas das vezes, é bem complicada, porque, assim, as famílias não se preparam, né, para ter uma pessoa com deficiência. Ninguém planeja isso. Ninguém planeja. E muitas das vezes isso é um choque, assim. A pessoa, ela passa por aqueles mesmos estágios do luto. Mesmo estágio. O Eduardo falou isso. O Eduardo... esqueci o nome dele. Andrade. Sim, são os mesmos estágios. Alguns passam mais rápido, outros demoram. Por exemplo, eu conheci famílias que o filho já tinha 15 anos e a família não aceitava. Até 15 anos depois ainda não aceitava que o filho era surdo. Para aceitar o processo. Então, assim... Aí a gente começou a fazer esse trabalho aqui em Gurupi, fizemos uma pesquisa na cidade,
identificamos, na verdade, 136 surdos na época. E como assim? Você estava em São Paulo, veio para cá, quem é que estava liderando isso aqui? Para te convidar? Isso, aí a gente tem o grupo dentro da igreja. Ah, né? Por causa da igreja. Isso, por causa da igreja. Entendi. Então, junto ao grupo religioso, né? Então a gente veio para cá, para a cidade. A proposta da igreja era, né, isso, atuar aí, nessa vertente. Sim. Obviamente tudo voluntário, né? Então é uma questão que a pessoa quer fazer, né? Como a gente fez da nossa vida assim muito voltada para muito próxima dos surdos, né? Então era algo meio natural para a gente fazer essa mudança. Então viemos para cá, conhecemos a cidade e aí a gente identificou que tinha essas pessoas, né? Uma quantidade expressiva aqui em Gurupi, então mais de 100 pessoas, né? Que eram surdas. Antes a gente sabia que só 7 eram fluentes, imagina. Então e o restante dos 30 e poucos que a gente tinha identificado. Né? Então, muita gente. Então, assim, aí as escolas não tinham intérpretes para poder mediar, né, a comunicação, até para ensinar a pessoa também a língua, né? Ela precisa aprender a língua por parte de alguém, né? A gente aprendeu o português com os nossos pais, né? Então, aprende conversando, né? A gente aprende conversando. Os pais acabam sendo os primeiros professores, né? Sim. Vai incentivar, né? Primeiro tem que vencer o aceitar, né? E a partir daí fazer uma nova forma de educação, né? Inclusiva, né? Exato. Educação inclusiva e faz diferença, porque com certeza. A partir dali ele vai associar com outro grupo. Sim. E aí um vai puxando o outro, né? E aí a comunidade vai crescendo. Então aí você tem as pessoas se comunicando, né? Elas trocando experiências entre si, isso é extremamente valioso. E é por isso que a gente vai tendo as nossas experiências também, né? A gente conversa com uma pessoa, conversa com outra, e aí a gente vai aprendendo, né? Um aprende com o outro. E por isso que é importante que a gente tenha uma língua, né? Uma língua em comum para que a gente consiga trocar essas experiências. E muitas das vezes essas pessoas estavam sendo privadas disso, né? Porque elas não tinham acesso a um idioma, que é o básico, né? Você pelo menos tem uma língua para conversar. Então, e aí, com base nisso, que teve o seu interesse de entrar nessa formação? Né? Aí eu fui. E aí, lá em Montes Claros, quando eu estava lá, quando eu trabalhava com anatomia, né? Na época ainda que eu trabalhava com anatomia, entrou um laboratório de anatomia e tudo mais. Aí entrou uma aluna surda lá na faculdade. Era o convite, né? Isso, a isca para... Isso. Aí ela entrou e, assim, ela estava fazendo curso de biomedicina na época, né? Embora ela lesse lábios muito bem, mas ela tinha a dificuldade. Ela me relatava, Milene, o professor fulano de tal tem bigode. Eu não consigo ler os lábios dele, porque o bigode tampa os lábios e eu não consigo. Aí eu, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer, professor? Pedir para ele tirar? Não pode. Não posso pedir ele tirar. Né? Então, tinha essa dificuldade, isso me despertou. Eu falei assim, gente, tem um outro campo aí, né? Pois é, mas nessa parte você já sabia? De quê? Você já conhecia? Já, a língua já. Desde 2001 eu comecei a aprender a língua. Tá. Né? E aí eu conversava com ela sabia também, né? Então, e aí quando foi em 2007, o governo federal lançou uma prova, né, para certificar todas aquelas pessoas que trabalhavam com língua de sinais, porque como ainda não tinha curso superior na área, então o governo federal tentou, numa medida, né, de tentar certificar aquelas pessoas, para que elas tivessem uma certificação para conseguir emprego, né, para dizer que eram fluentes. E aí eu fiz essa prova e aí peguei esse certificado, né, me certificando ali de que tinha fluência na língua e autorizada para trabalhar como intérprete, mas eu acabei que eu não usei porque, né, eu trabalhava numa outra área. Mas quando eu cheguei aqui em Gurupi, com o trabalho dos surdos, e aí foi em 2012, né, que eu mudei para cá, quando foi em 2013, teve um processo seletivo no IF, para professor temporário, que é professor, um contrato. Contrato, 2 anos. Isso, 2 anos no máximo. E aí, um dos requisitos era ter esse exame de proficiência. E aí, na época, não tinha ninguém aqui na cidade que tinha, né, esse certificado. E eu tinha meu certificado lá de 2007. Né? Olha. Aí é aquilo que eu falo para os alunos, eu falo assim, gente, nunca deixe uma oportunidade passar, porque a gente nunca sabe quando você vai precisar. Verdade. Né? Apareceu a oportunidade, pega. Eu sempre falo isso para eles, oportunidade é uma coisa que a gente não deixa, a gente não sabe do futuro, né?
Então, assim, de 2007 até 2013, eu nunca tinha usado o certificado, vamos dizer assim, para procurar emprego. Mas Você aí... mais no social, né? Naquela questão sim, da muito... religião, é a questão igreja, voluntária, né? Voluntária. Isso, ali. E aí é claro que eu tive que fazer um exame, né? Eu era professora, então eu tinha que fazer passar por uma banca de avaliação. E, além disso, somado, precisava da certificação de que era fluente na língua. Né? Aí foi com isso que eu entrei no IF como professora temporária em 2013. Aí fiquei por um ano. Na sequência, saiu o concurso público, né, para professora de Libras. E, ao mesmo tempo, saiu mais 2 concursos. Né? Saiu o concurso para intérprete de Libras, que é o cargo de técnico administrativo em educação. Né? Aí saiu o cargo para intérprete de Libras no IFTO de Gurupi e na UFT de Gurupi, na época. Né? Aí saíram 3 concursos ao mesmo tempo. Falei assim, não, eu vou... É aquela coisa da oportunidade, né? Falei, não, eu vou fazer os 3. Vou me inscrever nos 3. Vamos lá. Vamos ver no que dá. Né? E aí, felizmente, eu consegui ser aprovada nos 3 na época. Aí você teve que eu precisei escolher. Bom. Né? Aí, tive a oportunidade de escolher. E aí, o IF já tinha roubado meu coração. Já tinha laçado. Já. Aí, eu fui chamada para o UFT na época, e aí eu recusei, né? Não fiquei na UFT. Fiquei no IF. O FTO tava precisando de ti. Vamos tava. dizer assim, Eu tava trilhando meu caminho tava ali. fazendo seu caminho ali, e aí tá indo Mas bem, né? a gente tem, né? Aqui também. Tem os profissionais. São 2. São 2, né? São eu 2. Conheço o Romário, né? O Romário e a Viviane. Tá. São os 2 profissionais que vocês têm aqui. É porque o pessoal fala mais dele, eu acho. Assim, porque... Mas assim, aqui tem um técnico, né? Mas não tem mas não tem o professor de... O ensino, né? O professor. Lá no IF tem o ensino, né? Tem o professor e tem o técnico. Fala um pouquinho sobre... Nós estamos falando sobre esse ensino de Libras. Como é que é o curso de Libras? Quantos anos ali? Então, o curso de Libras tem os 2, né? Tem as 2 modalidades. Tem tanto a licenciatura quanto o bacharelado. Certo. Então, se você quer ser professor de Libras, você vai fazer a licenciatura, que são 4 anos. Agora, se você quer ser intérprete de Libras, você vai fazer o bacharelado, que também são 4 anos. Né? Qual que é a diferença? Muita gente confunde os 2, né? É bom para esclarecer. Então, o intérprete de Libras é aquela pessoa que vai estar na sala de aula junto com o professor. Né? Ele não assume a sala de aula. Mas junto com o professor que dá aula de Libras ou um professor normal? Não, professor das outras disciplinas. Exato, porque ele é a pessoa que media a comunicação. Entendi. Então, o professor está ali, é professor de Química. Ele tem um aluno surdo. Lucas, né? Professor de Química, recebe um estudante surdo na tua sala. Você não sabe Libras. Você precisa de alguém que medie a comunicação. Então, alguém que faça a tradução daquilo que você está falando para a pessoa, para o surdo, e que o surdo também tem a oportunidade de tirar dúvidas, de perguntar, de se comunicar com você. Então hoje é um mercado muito grande para... Muito grande. Não, eu lembro que quando estava tendo esses movimentos aí do ensino, foi assim, rápido para vários outros lugares se atinar para isso, né? Sim, porque... Aí criou essa... porque na verdade parece que colocou tá na lei. Luz, né? Colocou uma luz na necessidade que estava cega, né? Sim. Entre aspas. E também os próprios surdos começaram a demandar. Né? Então, na medida em que eles conseguem acessar mais, né, as instituições de ensino, eles conseguem chegar até as escolas. Chega na escola, ele pergunta, cadê a pessoa que vai estar aqui para poder me ajudar? Cadê? Né? Aí a direção da escola tem que dar um jeito. Né? Tem que providenciar alguém. Então, aí as pessoas começam a perceber que, poxa, eu preciso de um profissional assim. Do mesmo jeito, o mesmo movimento acontece dentro das universidades também, né? Então, as pessoas surdas começam a chegar nas universidades. Sim. E aí, cadê o profissional, né? Para poder atender? E hoje, a gente está com um curso novo, né? Vai começar agora, licenciatura. Tem essa disciplina. Tem a disciplina de Libras. É obrigatória agora. Exato. Na licenciatura é obrigatório. Então, tá vendo? Vai ter vaga, né? Vai ter vaga com um professor de Libras. Exato. Precisa, né? Tem que, tipo assim, atender... tem que estruturar, né? É porque as universidades e o Instituto de Ensino tem que colocar esse profissional novo aí. Precisa. Então, muito bacana, né? Você ter
o intérprete, né? Com Sim. o professor de química, de biologia, né? Exato. E também tem um professor, aquele outro, né? Que dá aula. Sim, e aí é a pessoa que ensina a língua para os demais, então, que é o meu caso lá no IF. Então, eu sou professora de Libras, né? Você dá aula para professor também? Também. Acaba sendo importante. Sim, né? Então assim, eu estou lá como professora, por exemplo, nos cursos de licenciatura, no curso de bacharelado e nos tecnólogos, né? E também nos cursos técnicos. Então eu ensino a língua para as pessoas que são ouvintes. Então, quais são os cursos lá nós temos 4 cursos superiores, né? Que é a licenciatura em teatro, o bacharelado em engenharia civil, aí tem os de tecnologia em gestão pública e tecnologia em produção de grãos. Aí nós temos os técnicos, que aí são de nível médio, que a gente chama os técnicos integrados ao ensino médio. Tem o técnico em edificações, o técnico em administração e o técnico em agropecuária. Somado a esses, a gente tem o PROEJA, que é integrado ao curso de formação inicial e continuada em operador de computadores, e temos 2 pós-graduações também, né? Uma em arte e educação e a outra em agropecuária tropical. Então, a gente tem desde o... É o que o IF... Ciclo completo. Exato, a gente tem o ciclo completo. É o que a gente chama de verticalização do ensino. Você pega desde o nível médio e entrega a pessoa até a pós-graduação. Né? Então, se ela quiser, obviamente, continuar na instituição e passar por um processo de seleção. Para todos esses níveis, ela precisa ser aprovada. Né? E aí, desses cursos, em quais você atua na parte de Libras? Todos eles, até edificações, até... Sim, aí a gente equilibra no semestre. Então, assim, no primeiro semestre, aí eu atendo, né, geralmente o curso de engenharia civil, o curso de teatro e o curso de gestão pública, né? Aí já no segundo semestre eu atendo os cursos técnicos e a pós-graduação. Então, aí eu equilibro ali a carga horária. Né? Só tem você, professora da Aqui no campus de Gurupi, somente eu, que sou professora de Libras. Vai ter oportunidades também, né? Porque a gente tem que crescer. Está crescendo, né? Sim, tem todo o ciclo completo aí. Sem dizer que você tem outras atividades também. Exato. Aí, nesse momento, como eu estou na direção geral do campus, aí tem um professor substituto, né? Sim. Aí, nesse isso momento... esse semestre eu consegui, né? Alguém para substituir. Mas você também gosta também, né? É tão bom. A gente que é professor gosta da sala de aula. A vontade dar uma aula e tá ali com os meninos, isso alimenta a gente. Né? É muito bom. Então, quebra. Eu estava pensando aqui, porque você sabe que a gente tem uma mudança agora, né, aqui no campus, de gestão da direção. Sim. Também uma mulher que vai assumir. Aí o IF é uma mulher, aqui na UFT é mulher, na Unirg a reitora é mulher. A gente... A mulher tomou conta. A gente está tomando conta. Várias coordenadoras aqui, devido Sim, no IF, aqui de Gurupi, eu fui a primeira mulher a assumir. Diretora. Como diretora-geral. E aí já conheci, né, a professora Nileia, que vai assumir a direção aqui do campus. Provavelmente vai ser uma das próximas entrevistadas. Vai participar, vai vir aqui. Muito bom. Eu já falei com ela. Já está na agenda. Já está aí, é bom lugar. Pois é, então aí ali a gente tem, né, os cursos e o objetivo da gente é fazer com que todos tenham acesso, né? Então, quando a gente fala lá da educação inclusiva, é realmente que as pessoas se sintam parte, né? Independente do que ela escolha fazer. Então, eu sempre falo isso, por exemplo, no caso das pessoas que são surdas, né? Que é o público que eu lido mais próximo. Eu sempre falo, gente, você pode escolher o que você quiser fazer, né? Essa semana mesmo, um menininho surdo, né? Ele me perguntou, eu posso estudar no IF? Ele me perguntou. Eu falei, claro que você pode. Ele falou assim, mas o que eu posso fazer? Que curso que eu posso fazer? Eu falei, o que você quiser. Qual que você quer? Aí ele me perguntou quais tem. Aí eu expliquei para ele, né, quais que tinha. Ele falou assim, beleza, eu vou pensar. Aí quando foi uns dias depois, ele chegou para mim, eu decidi. Eu quero fazer produção de grãos. Eu falei, ótimo, então faça o vestibular e você vai ser. E são cursos bem vocacionados para a região, né? Sim. A gente percebe aí a questão do... Como é que é o curso de grãos? Produção de grãos. Produção de grãos. Que é de tecnologia, né? Então ele tem essa característica. Insumos, né? Exato. Que é um tema muito atual. Sim. Insumos, bem atual. Tem também aí esse curso que eu acho bem interessante, que é da agropecuária, né? Isso, agropecuária tropical, pós-graduação. E tem um técnico em agropecuária. É relevante para a cidade, porque para a região, para a região toda.
E é muito bom isso aí pra gente, né? Precisamos disso. E os cursos, por exemplo, no nosso caso lá, que a gente tem os cursos técnicos integrados, né, ao ensino médio. É uma experiência, assim, que os estudantes têm que é fora de tudo aquilo que você imagina que seja um ensino médio, né? O ensino médio da gente, a gente tem um número X de disciplinas ali, né? E aí, geralmente, você estuda um período. A boa parte aqui da cidade é de manhã, no período da manhã. Terminou, ou tarde. Terminou, vai embora. Vai para casa. Ali, no IFTO, não. A experiência da pessoa, ela faz 2 cursos ao mesmo tempo, né? Então, ela faz o ensino médio e faz também o curso técnico. E é uma experiência, assim, que os nossos estudantes voltam para relatar para a gente, né? Então, nos cursos técnicos, um estudante de ensino médio já tem a oportunidade, por exemplo, de ir para um laboratório fazer pesquisa aplicada, né? Então, teve um aluno uma vez virou para mim e falou assim: professora, eu cheguei na primeira aula do curso de medicina e o professor virou para a gente na sala de aula e falou que a gente tinha que ter o currículo Lattes. Os meus colegas ficaram assim: o que é isso? O que é isso? Perdidos, não sabia o que é currículo Lattes. E eu já tinha 2 artigos publicados. Olha só, tá vendo? Tá bem caminhado. Sim, eu falei, meu filho, é isso. Parabéns. Sabe? Né? É isso. Né? É diferente. Tá vendo? Então, tá moderno, né? Tá atualizado. Sim. Então, é o estudante sair de um curso de nível médio completamente preparado. Com a cabeça, sabe? Bem muito aberta. aberta. Tá aí, né? E assim, aqui a gente percebe, tá? Quando a gente recebe um aluno que passou eu tenho recebido relatos. Você sabe que viu onde veio. A gente percebe, porque assim, no primeiro, eu dou aula para calouro, né? Sim. E aí, o aluno, a gente tem aquele impacto no começo da universidade, né? Sim. Tem aquela adaptação. Sim, o aluno do IF não tem. Ele já vem, é natural já vai ele, natural. Né? Vai naturalmente. É natural. Por isso, porque os meninos, na verdade, assim, eles passam por uma fase de adaptação. Essa fase de adaptação que teria na universidade, eles passam lá com a gente no primeiro ano, né? O primeiro ano, eu sempre chamo os pais para conversar, explico para eles. É difícil. O primeiro ano é difícil. Porque, assim, é o ritmo da universidade, sabe? Com um estudante de 14 anos. Aquela autonomia, né, de estudo. Exato. E qual o conselho que você fala para os pais e para os meninos? A primeira coisa que você tem que fazer para se preparar? Para se preparar, a primeira coisa. Sim, minha filha vai pra lá. Tá sabendo a história? Eu tô sabendo. Isso é ótimo. Então, assim, a primeira coisa que a gente percebe de dificuldade é a rotina de estudos, que geralmente os meninos não têm. Né? Essa é a dificuldade. Então, não tem aquela hora para estudar, sabe? A hora para descansar também, porque é muito importante. Então, é o que a gente percebe. Né? A dificuldade maior é não ter rotina de estudos. Não sabe estudar. Não sabe. Não sabe. Isso é também importante. Exato. Às vezes fica 4 horas sentado na mesa e não sabe o que fazer. Exato. Sabe? Não sabe direcionar os esforços. A qualidade do estudo, né? A forma de estudar adequadamente. Né? Então, a gente percebe muito essa dificuldade de se organizar mesmo. Poxa, eu tenho um monte de livros aqui, qual que eu começo primeiro? Qual que é a sequência que eu sigo aqui? Depois... Pelo fato de ser médio e o técnico ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Tem que ser bem organizado, Sim, né? Bem organizado. Por isso, né? E aí, assim, aos pais, né? O que eu percebo? Os pais que acompanham o filho de perto, a gente sente lá. A gente sente dentro da sala de aula. Retrata. É nítido, assim, sabe? O estudante que geralmente chega pra gente com muitas deficiências, geralmente a gente vai investigar, tem alguma questão familiar envolvida. Então, assim, às vezes os pais têm dificuldade também de se organizar, porque é uma coisa assim que, infelizmente, boa parte de nós, né, não teve esse costume, né, de estudar, de organizar o horário. Então, assim, isso reflete dentro da família. A questão de organizar os horários. Né? E até no caso, assim, na minha casa era assim, os meus pais tinham outras preocupações urgentes. Né? Só cobrava. Era eu que tinha que me virar, né? Coube a mim me organizar e aprender como a vida como ela é. Né? Exato. Tipo assim, menino, você já estudou? Só isso. Mas como eu tenho que fazer esse negócio, né? Como é que eu estudo? A cobrança da gente sempre foi essa. Você já estudou? Como é que tá suas notas? Pronto. E aí, mas como que eu faço? Né? E aí acaba que o menino tem que aprender sozinho. Tem que... Né? A maturidade, buscar essa maturidade. Buscar essa maturidade. Então, aí é esse trabalho que a gente faz muito próximo aos pais também, né? De chegar para os pais, dizer, olha, você precisa acompanhar.
né? Precisa estar perto. Teu filho, entenda o mundo do teu filho, converse com ele. Se ele ficar recluso, é um indicativo que está acontecendo alguma coisa. Pergunta, sabe? Deixa seu filho à vontade para dizer para você o que está acontecendo. Então, assim, é muito importante que os pais façam esse acompanhamento, né? E Milena, sobre esse curso aí que é de manhã e de tarde, é o dia todo, assim, a tarde toda? Não. Assim, é mais concentrado no período da manhã. Ah, tá. No período da manhã. 7 horas da manhã, 6 horas? Aí de 7h15 da manhã começa, até meio-dia e 5. Depois, em alguns dias da semana, tem outras atividades ligadas aos cursos técnicos. Então, tem o que a gente chama de projetos integradores. Aí o aluno almoça lá ou vai para casa? Ele vai para casa. Ele pode... Tem um lugar para almoçar, né? Tem a cantina, ele pode almoçar. Se quiser ficar lá, poderia ficar, né? Ou ele pode ir para casa. Né? Aí muitos pais preferem que almoce em casa, né? Ou também tem a opção dos meninos comerem lá, a própria refeição. Então a gente tem uma copa só para os estudantes. Com a geladeira, com a geladeira lá para eles, com micro-ondas para esquentar, com fogão. Então, muitos levam a marmitinha, deixam na geladeira cedinho. Quando dá na hora do almoço, eles vão para a copa, esquenta a comida, senta lá na mesinha, almoça ali e já espera, fica por ali mesmo. E à tarde é 2 horas? Volta? Isso, aí à tarde eles voltam a 1h35. 1h35. Eles retornam. Aí fica até... Aí tem dia que eles terminam às 4, né? Sim. E aí vão embora. E às vezes até às 18 também? Raramente, mas às vezes tem, até às 18h20 tem atividade. Principalmente se tiver projeto de pesquisa. Mas nesse caso, não é todos os dias da semana? Não são todos os dias. Isso, a gente geralmente concentra em 2 dias, no período da tarde. Né? Não ficar tão cansativo também. Isso, né? Porque eles precisam de tempo para estudar. E precisam de tempo para lazer. Que é o que a gente fala para os meninos. Gente, vocês têm que saber que vocês precisam divertir também. Né? Vocês precisam descansar. O corpo da gente precisa disso. Então, que é o que eu falo que as UFs também, né? Tem essa estrutura de ter uma equipe de apoio. Mas nos IFs, essa equipe ela é mais, vamos dizer assim, mais demandada e mais próxima, justamente porque a gente tem os cursos de nível médio. Né? Então, você tem a estrutura que eu vejo assim, que é o ideal que toda escola tivesse. Né? É você ter um psicólogo ali à disposição, você ter um pedagogo à disposição, você ter um assistente de aluno, você ter um intérprete de Libras, você ter um assistente social. Que acaba inovador, né? Sim. Raramente você vê isso. Mas deveria ser o básico, né? Deveria. Acaba inovador. Porque não dá para você esperar que o professor saiba de tudo. Que muitas das vezes é isso, né? Espera que o professor seja o psicólogo, ele seja, né, o assistente social, o professor acaba que faz todas essas tarefas, mas a gente tem as equipes de apoio, né? E é justamente nessa que eu acho que é o grande diferencial dos IFs, mas especialmente do campus de Gurupi, porque a gente tem uma estrutura que é única. Inclusive nós já contamos essa nossa experiência de ter essa equipe até para outros IFs lá do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. Referência no Brasil, né? Referência, porque é você ter essa equipe, e o objetivo dessa equipe a gente senta na mesa, e aí a gente identifica um estudante que está com dificuldade, o João. Olha, nós estamos identificando que o João está com dificuldade. Psicólogo, o que você avalia no caso do João? E aí o psicólogo orienta a intervenção. Assistente social, o que você orienta no caso do João? Pedagogo, o que você orienta no caso do João? E ali na mesa, a gente monta, né, uma orientação, uma estratégia para que a gente possa ajudar os professores na sala de aula. Né? Então o professor ele tem esse respaldo. Olha, é um trabalho de equipe, né? O professor faz parte da equipe. Exato. Não é aquela coisa, já vem coisa ruim para mim. Não. Ele é um assessor, né? Uma assessoria. Exato. O professor ele é assessorado. Ele é assessorado, exato. E dizer assim, olha, você está com o João na sala de aula, a gente identificou que ele tem essa e essa situação. É melhor que você use essa metodologia, porque vai ter mais efetividade se você usar. E se você perceber isso, relate pra gente o progresso, vamos avaliar o progresso dele, e aí chega ali nos que a gente chama os conselhos, né, de turma. Geralmente nas escolas o pessoal fica com medo que é para falar mal dos meninos.
Mas não é esse o objetivo. Tem que tirar esse estigma de que é para isso. E não, na verdade é hora de montar estratégia. É propositivo. Exato, exato. E esse tipo de trabalho, porque recentemente a gente teve esses casos aí de violência nas escolas, de ameaça, né? Sim. Esse tipo de trabalho foi importante também para isso? Extremamente importante. Porque assim, a gente conhece o estudante, sabe? Você não tem aquele um alarde, não. Né? Aconteceu. Não. Isso. Você já está monitorando A gente já está monitorando o tempo inteiro. A gente já sabe aqueles que tem alguma coisa diferente e a gente chama para mais perto. Então, por exemplo, a gente tem a figura do que a gente chama dos assistentes de aluno. Né? As UFs também tem, mas eu imagino que talvez não consiga fazer da forma que a gente faz, né? Que o assistente de aluno, ele é o amigo dos alunos. Acho que é a vocação, né? Né? Tá, uma vocação isso, ali próximo. Precisa. Então, é o amigo dos meninos, sabe? Então, é a pessoa que tá ali para ficar... Ele não é a pessoa que vai punir, sabe? Só quer escutar. Ele é para escutar, ele é para ficar próximo. E aí, ele identifica aquele estudante que, né, que tem alguma dificuldade, traz para a equipe. Olha, equipe, fulano de tal que tá com dificuldade. Então, ele é o membro dessa equipe de apoio, né? E aí ele faz esse papel do bonzinho. Isso, mas ele tem, a gente tem um colega mesmo, meu Deus, que eu tenho que falar o nome dele. O Douglas é o cara, sabe? Ele é o radar, né? Assim, ele é fabuloso, sabe? Então ele é muito amigo dos meninos, ele ajuda muito, assim, sabe, a identificar um ou outro ali que a gente precisa, sabe, ficar um pouco mais antenado com a situação que está acontecendo. Ele é professor? Não, ele é técnico administrativo, né? Isso. É o técnico administrativo e tem esse perfil. Olha, você perceber, né? É um técnico administrativo. Lá tem técnico para intérprete, né? Isso. E ele tem até vocação para esse lado, né, sensível. Exato. Né? Então é uma pessoa... por isso que os técnicos administrativos dentro das instituições, eles têm um papel fundamental. Né? E às vezes assim a gente sabe, né, que muitas vezes tem isso, de fazer tem essa diferenciação, é a classe docente até a classe administrativa, e na verdade nós somos todos um só, né? Cada é um time, o time dos servidores. Zaga, goleiro, meio de campo e ataque. Não tem como um time funcionar só com atacante. Não dá. Não tem como. Né? Vai fracassar, com certeza. Vai levar gol. Vai, e muito. Porque a zaga tá vazia, não tem goleiro. Então é isso, que é bem sabe? Articulado, né? Assim, tratando realmente a educação como coisa séria que tem que ser tratada. Né? A gente lida com pessoas, com vidas. Né? E só uma pergunta óbvia, mas como é o resultado? Como tem mostrado os resultados? Parece que é perfeito, né? Tá indo bem, né? Sim. Dado a metodologia empregada. Exato. Então, assim, agora a gente não tem mais esses números, né? Depois da pandemia, os dados do Enem, eles passaram a não sair mais, assim, com o ranking das escolas, mas antes da pandemia, o campus de Gurupi, do IFTO, foi considerado a melhor escola pública do estado do Tocantins. Por 6 anos consecutivos. Repete, a melhor? A melhor escola pública do estado do Tocantins. Por 6 anos consecutivos. Então, é algo que as pessoas nem imaginam, que Gurupi tem a melhor escola pública para se estudar. Né? E dentro de todas as escolas, foi considerada a 5ª melhor escola. Eu lembro que... com toda, né? Incluindo as particulares. Eu lembro que antes da pandemia ainda... teve um ano que falaram que se fosse, eu não sei se foi qual foi o índice que foi analisado, mas se nós pegássemos a nota dos IFs, a gente teria uma educação de um país de primeiro mundo, né? Sim. Os índices seriam, então assim, é outra realidade. Eu faço propaganda do IF para quem eu posso, tá? Assim, pessoal que vai. Porque eu acho que muita gente nem sabe, né? Das possibilidades. Um caso que assim, a gente lá em casa percebe é que, tipo, quando você tem um envolvimento com o ensino público, dá oportunidade de interações diferentes. Sim. Né? De toda pessoas que tem um padrão aquilo, né? Então, essa diversidade associada a uma metodologia bem empregada, ela coloca a realidade como ela é, como a vida é. Sim. Né? Ao fato que quando tem um grupo mais
privado, priva também essa relação interpessoal, né? Sim. Então, eu assim, lá em casa a gente vê isso com bons olhos. Sim. Essa vivência, né? Do ensino público. Como o Lucas disse, esperamos que mais, né? Metodologia de IF seja espalhada em todos os cantos aí do país. Porque eu imagino que é um caminho interessante. Além de dizer que ensino público, né, de qualidade. Sim. Está aí disponível para todos, quem quiser, não tem essa, né? Tem que chegar aí. Não. E não é só aquele... É inclusivo, né? Exato. É inclusivo, não é só aquele ensino conteudista, assim. Não. Tem uma cuidado. experiência diferente. Sim. Então, por exemplo... Também gosto disso. Essa análise pessoal, né? Entregar um protocolo, você tem que decorar isso. Não. Então, por exemplo, a gente teve aí, né, a BNCC que trouxe alguns requisitos, né, para os cursos de nível médio. E aí óbvio que a gente segue algumas questões ali, mas os IFs, eles têm uma metodologia diferente, né? Então, a gente tem os projetos integradores, que também tem nas outras escolas, mas no nosso caso, são projetos voltados para os cursos técnicos. Então, é aquela experiência que o estudante vai ter de ter um contato, de entregar alguma coisa para a sociedade. Então, ele já tem que começar a pensar como que o curso dele entrega algo para a sociedade. Então, é responsabilidade dos estudantes nesses projetos tentar, sabe, linkar todas as disciplinas. Então, por isso que chama integrador. Contextualizar, né? Exato. Então, eu tive a disciplina ali de química, de biologia, eu tenho a disciplina de agropecuária, mas como que elas se integram para eu poder entregar algo para a comunidade, sabe? Então, o estudante ele já é despertado nele essa experiência para que ele pense que ele tem que devolver algo. Isso. Né? Ele está recebendo gratuitamente educação de qualidade, mas ele tem uma responsabilidade também de, no final, entregar algo também. Né? Então, é essa experiência que os meninos têm. E aí a gente tem também um conjunto de disciplinas que a gente chama de unidades diversificadas. Ou seja, os professores geralmente são demandados pelos próprios estudantes. Os professores podem propor disciplinas com temas diversos, sabe? Então, por exemplo, o professor de física gosta de astronomia. Então, eu quero ofertar uma disciplina de astronomia. Né? A professora de biologia gosta de robótica. E eu quero ofertar uma disciplina de robótica. E assim, a gente tem um rol de disciplinas muito diferente daquelas que você veria no ensino médio. Tradicional, né? E aí, o estudante, ele que escolhe qual que ele quer fazer. Então, já teve vezes dos meninos chegar para mim, mas professora, sou eu que vou escolher, não é minha mãe, não? Eu falei, não. Não é a sua mãe que vai escolher. Isso rompe uma coisa na cabeça dele. É uma coisa que ele fala assim, meu Deus, peraí, eu tenho autonomia agora? Eu posso escolher? Exato. Sim, você vai escolher. O que você gosta de fazer? Aí ele vai lá e escolhe a disciplina que ele gosta de fazer. E assim, é uma coisa só para não deixar de falar, que é extremamente importante no IF, que valoriza o professor, né? Sim. Óbvio. Porque não adianta, por exemplo, valoriza, incentiva, tem um incentivo para que o professor se capacite, faça mestrado, doutorado. Sim. Imagino que lá sejam vários mestres, doutores, né? Muitos. Então, assim, a maioria. tem esse incentivo e valorização do profissional, né? Que faz toda a diferença. E essa experiência que os estudantes têm, né? Imagina um estudante de nível médio, os professores dele são mestres e doutores, na sua maioria. Então, é por isso que a experiência é diferente. Então, o professor que é doutor, né, ele é muito voltado para a pesquisa. Então, ele vai levar o estudante do agropecuária, por exemplo, para já desenvolver uma pesquisa sobre a soja, sobre o milho, né, sobre pastagens. Então, o estudante ele já vai sentindo aquilo na prática mesmo, e já no nível médio. Então, algo que muito provavelmente ele ia ver um tempo depois da graduação. Ele está antecipando muito, né? Muito. O aprendizado, né? Milena, e esses estudantes, ele tem a oportunidade de ter bolsas de estudos? Tem. Então, olha só. Para quem seriam esses estudantes? Então, nós temos algumas modalidades, né? Então, no caso do IF é gratuito, né? Instituição federal, então a pessoa não paga para entrar e não paga mensalidade. Isso. Só que, além disso, se ele, por exemplo, for avaliado como uma pessoa de vulnerabilidade social, que é essa inclusão que a gente, né, tenta alcançar as pessoas, independente
né, do poder aquisitivo. Então, se a pessoa tem menos ou mais condições, ela vai, né, entrar da mesma maneira, passando pelo processo de seleção. Mas se ela for identificada como pessoa vulnerável, ela pode ser contemplada com uma bolsa de estudos, né? Então ela recebe ainda só um valor para permanecer estudando. Para permanecer estudando, né? Somado a isso, a gente tem os mesmos incentivos para pesquisa, extensão e ensino com bolsas também. Então, os meninos, vamos supor, é um estudante com vulnerabilidade social. Ele é um estudante bolsista, ele recebe um auxílio para estudar. Mas ele também é pesquisador. Né? Ele está junto com um projeto de pesquisa de um professor. Ele também vai receber a bolsa soma-se a bolsa do projeto de pesquisa. Ele pega 2. Né? E em torno de quanto uma bolsa dessa? Essa é uma boa pergunta. Então... Aumentou o valor? Para pesquisa e extensão, sim. Sim, né? Então, para o estudante de nível médio é R$400, para o estudante de nível superior R$700. Aumentou o valor. Não falou que de pesquisa de pesquisa e extensão. Né? Então, e a permanência. Né? E aí, no caso da bolsa para os estudantes que têm vulnerabilidade, a mais baixa é de R$284. Aí são 3 graus. Né? Então, deixa eu ver se eu entendi. É 280 para vulnerabilidade social. Social. 400 para ensino médio, técnico, para técnico. E 700 graduado. Na graduação. Na graduação. Isso. Então, muito interessante, porque além de ser gratuito, você tem essa... Tem os incentivos. Bom que saiu um valor maior agora também, que estava um pouco menor, né? Agora foi, foi corrigido, atualizado. Né? Que é importante, dada a demanda aí de trabalho, né? Então o estudante ele tem a oportunidade, né? De além de estudar, ele também tem um incentivo para permanecer ali, porque alguns deles precisariam trabalhar, por exemplo. Isso, né? É por editais, né? Por editais. E essas bolsas de pesquisa, tem algum critério de nota, por exemplo, o estudante tem que manter alguns índices? Ou... Tem. Na verdade, o estudante, para receber os auxílios, eles têm que cumprir 2 critérios. Né? Ele tem que ter, no mínimo, 75% de frequência e tem que ter a média de nota, né? Então, é um estudante, o objetivo é que ele permaneça ali. Então, o estudante que não está frequentando, ele deixa de receber o auxílio porque perdeu o sentido. Sim. Né? Então, o objetivo é que ele fique. Então, são os 2 critérios que tem. É justo, né? Ele tem que ter... duração é de acordo com o projeto do professor, né? Aí no caso da pesquisa e da extensão, dependendo do tempo do projeto. Aí, provavelmente, faz estudo. Um ano, isso, geralmente, boa parte dura 1 ano. Sai um pouco. Né? E assim, Milene, porque a maior parte dos estudantes, na verdade, todos os estudantes que saem do ensino médio, eles já saem com um curso técnico também, então. Sim. Já saem com integrado. Né? É integrado, isso. E o que vocês percebem, assim, o que costuma acontecer? Eles continuam, eles vão para o ensino superior, eles vão trabalhar? A maioria acaba indo para o ensino superior. Eles pegam o gosto, né? Assim, ele é tão... parece que a coisa fica tão... Natural, sabe? Que para eles não há dificuldade de ingressar no ensino superior. Tanto que acaba que a gente acaba absorvendo muitos dos nossos também. Né? Então, como os meninos eles acabam saindo com um nível, vamos dizer assim, de maturidade maior em relação aos demais, acaba que, por exemplo, o curso de bacharelado em engenharia civil, né? Boa parte dos meninos que estão lá na engenharia civil são fruto do curso técnico em edificações. Ele aproveita muito. Né? Porque ele é muito natural para eles. Né? Porque assim, muita gente pode pensar, eu vou acomodar mal, meu filho vai querer parar no técnico. Não, é justamente porque como o incentivo é tão grande que a roda gira de um jeito assim que os meninos não param. A roda continua girando. Eu estava querendo fazer uma pergunta um pouco diferente daquilo que você falou. Então, o ensino médio integrado, né? Então, ele sai com os 2, né? Que ele perguntou. Sim. Existe também um caso de que o aluno que matriculou dos 2 conseguir só um? Existe ou ele tem que ficar até fazer os 2? Na verdade, é integrado, né? Ele faz ao mesmo tempo. A gente Mas não tem oferece... formado em ensino médio e não o técnico? Existem situações, por exemplo, o estudante concluiu todas as disciplinas da base comum, né? Sim. Que é o da base comum. E ele ficou com pendência numa disciplina da base técnica. A gente não vai expedir o diploma para ele, porque o diploma dele o nome do curso todo é curso técnico integrado, ou curso técnico em agropecuária integrado ao ensino médio. Essa é a formação que a gente tem. Entendi. O que a gente faz? A gente pode emitir uma declaração de que ele concluiu o ensino médio.
com essa declaração, ele pode se matricular no ensino superior, né? Então, ele concluiu o ensino médio. Qual que é o requisito para a graduação? Ter o ensino médio concluído. Né? Então esse é o requisito. Era isso que eu queria entender. Sim. Então, ele não vai ser privado disso, né? Mas ele não vai receber aquele diploma do IF, naquele papel timbrado, né? Sim, dizendo que ele concluiu o curso técnico. Ele não vai receber, ele vai receber uma... É importante. Tem gente que pode pensar também que são dois, né? Não, mas provavelmente a grande maioria sai com diploma. Diploma, sim. Um caso ou outro que tem... São as exceções, né? As exceções, porque a gente incentiva que os meninos... Até porque é no mesmo período, né? Então, ele tem disciplina, ele vai lá de manhã, ele vai ter, dentro do horário dele, de 7h15 da manhã até meio-dia e 5, tem disciplinas da base técnica e da base comum, né? E ranquear aí, qual que é o mais concorrido? O mais concorrido... Dá briga entre os cursos agora, você falar... Eu vou pegar dados do último vestibular, o mais concorrido. Pode ser que mude, porque tem ano que às vezes muda um pouquinho. Acaba alternando. A gente já teve anos que o administração foi mais concorrido, teve anos que o edificações foi mais concorrido, mas no último ano o curso de agropecuária foi mais concorrido. Na sequência, o curso de administração e em seguida o curso de edificações. Dos técnicos, isso. Dentro dos cursos técnicos. Aí nos cursos superiores, a gente tem o curso de bacharelado em engenharia civil, que é o mais concorrido. Na sequência, o curso de gestão pública, depois o curso de produção de grãos e depois o curso de teatro. Então, dá pra gente perceber que vocês têm um ensino médio integrado que atende produção de grãos. Exato. A base para isso. Essa é a verticalização que a gente chama. A base da engenharia civil. Isso, que é o edificações. E administração de gestão pública. Exato. E aí a gente tem no próximo ano, amarrado. Nós já estamos organizando, que faltou, né? Falta um para verticalizar. Qual? Que é o curso de licenciatura em teatro, que a gente vai lançar. Nós estamos planejando para que a gente tenha o curso técnico em teatro integrado ao ensino médio. E o curso de artes aqui, me parece que é o único? Aqui poucos tem, né? Sim, aqui no sul do estado é o único curso de teatro. Curso de graduação, né? De graduação. É que é licenciatura, né? Licenciatura em teatro. Antes o nome era artes cênicas, né? Então envolvia outras linguagens, além do teatro, aí tinha a dança, a música. Mas aí agora a gente oferece o curso de teatro. Então, que tem, né, que envolve a parte cultural de uma forma bem expressiva. Então, o estudante que sai do curso realmente é uma pessoa preparada mesmo para o mercado de trabalho na parte cultural. Né? Então, a gente tem... E em outros tem? Palmas tem? Artes? Palmas tem. Tem curso de teatro na UFT. Mas não, UFT de Palmas não? Mas não. Lá é licenciatura também de Palmas? Eu acho. Eu não me recordo se é licenciatura. Eu acho que é um pouco diferente, se não me engano. Eu não assim, porque tem um bacharelado também, né? Teatro. Tem bacharelado. Confunde. Mas eu acho que lá tem uma coisa assim. Você fala lá no IF ou não? Não, lá em Palmas. Na UFT. Na UFT eu sei que tem um curso de teatro, só não me lembro se é bacharelado ou licenciatura. Eu da UFT estou perguntando para ela. Eu não. Aí já não vou conseguir. Deixa eu te perguntar. Eu tinha uma imagem assim que o IF ele faz uma segregação assim, de vocação, né? Por exemplo, Gurupi escolheu esse curso. Sim. Por quê? Ela fez uma análise ali. Sim. Aí tem os outros, tem aqueles outros nomes que chamam Campus avançado. Avançado, tal lugar. Sim. Qual a lógica disso? Você poderia passar pra gente? Sim, existe, na verdade, o que a gente chama de dimensionamento. Né? Isso é definido não por nós, né? Tem uma portaria do MEC mesmo que faz esse dimensionamento. Então, a gente tem os campi, dependendo do tamanho. No nosso caso aqui, do campus de Gurupi, ele é um campus que a gente chama campus 7045. Ele não é avançado? Não. Ele é campus avançado. Ele é um campus urbano, né? Que existem campos urbanos, campos rurais, né? Da parte da parte agro ali, e tem os campi avançados. Então, e tem o tamanho de cada um deles. Certo. O campus de Gurupi é um campus urbano 7045. Quer dizer o quê? Que a gente tem direito a 70 professores e 45 técnicos administrativos. Entende? Entendi. Aí tem campus, por exemplo, que é 90-50. Né? É um campus com 90 professores e 50 técnicos administrativos.
E aí tem os avançados, que são os menorzinhos, né? Então o grupo é grande, médio? Médio. 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 Maior é 90? O maior é... Agora eu não me recordo o número Mais de exato. 100. Mais de 100. Mais de 100. Que é de Palmas. O de Palmas. Uhum. A gente tem Palmas, que é um campus urbano. A gente tem o campus de Araguatins, que é um campus agrícola, rural não, agrícola. Enorme aquele campus, eu já fui em Araguatins. Araguatins é uma fazenda gigante. Araguatins não conheço, não. Gigante, Muito gigante. Muito grande. Só é afastado, só é mais assim rural mesmo. Dianópolis também tem uma área enorme. Eu passei recentemente lá. Muito grande. Assim, só na BR. Então, assim, mas em questão de tamanho, primeiro é o Campus Palmas, dentro do IFTO, depois o Campus Araguatins. Aí, na sequência, estamos ali no Páreo. Terceiro, né? quarto. Ali. Aí, estamos ali, tem Porto Nacional, Paraíso do Tocantins, Colinas e Gurupi, e Araguaína, né, que estão no Páreo ali. E aí temos o campus de Dianópolis, temos o campus... Aí vem os avançados Pedro Afonso, Formoso do Araguaia, Lagoa da Confusão. O termo avançado seria mais específico? Isso, é um campus mais direcionado para aquela... Tal temática. Isso, para aquela região. Vocação ali, né? Isso. Que talvez seja um pouco menor em função do tamanho. Né? Do tamanho da própria região, da própria cidade que está ali. Atividade econômica. Isso. Né? E aí, assim, geralmente para a gente abrir os cursos, a gente faz uma pesquisa de demanda. Então, assim, como que se abre um curso no IFTO? Por pesquisa. Então, a gente tem que fazer uma pesquisa com aquela comunidade. Por exemplo, quando a gente foi abrir aqui em 2017, nós abrimos os cursos de engenharia civil, o curso de gestão pública. Engenharia civil é recente mesmo, né? Em 2017 que a gente 2017, abriu. Tem 6 anos, né? 6 anos. A gente já tem, né, tivemos aí já as turmas formadas. E aí nós tivemos... E também abrimos na mesma época os técnicos integrados, né, em edificações e em administração. E aí, na época, em 2015, a gente fez uma pesquisa de demanda. Né? A gente fez a pesquisa em 2015. 17. Aí você faz uma pesquisa, nós aplicamos aí formulários em todas as cidades, né? Fomos as cidades da região aqui, da região sul, onde a gente tem abrangência. E aí nós conseguimos ali mais ou menos a resposta de 1.700 pessoas na época. Né? E a gente compilou essas respostas e identificamos ali o que as pessoas queriam. E dentro do que elas queriam, ver o que a gente dava conta, né? Porque às vezes tinha gente que pedia, não, eu quero medicina, eu quero direito. A gente não tinha condição de... né? Tinha muitas escutas. É bom escutar, né? Sim, é importante essa escuta, até porque as pessoas colocavam cursos ali que a gente, poxa, é verdade, esse curso aqui é interessante, né? E aí a gente fez essa pesquisa em 2015, compilamos as respostas. Em 2016, nós montamos as comissões para fazer os projetos pedagógicos dos cursos, né? Porque todos os cursos precisam de um projeto. Sim. E aí nós fizemos os projetos em 2016, foram aprovados pelo Conselho Superior. E aí lançamos no vestibular de 2016 para entrada em 2017. Então, tem esse processo. Mas nesse caso já tinha uma autorização superior para fazer novos cursos, né? No caso você fez o estudo todo no caso do Instituto Federal, ele tem, como ele é federal, ele já tem prerrogativa, né? Então ele pode, se comprovado, né, que ele tem dentro do seu quadro docente, que ele tem capacidade para oferecer aquele curso, ele já tem prerrogativa para abrir. Tem porque ele é federal. Né? Não tem essa coisa, não entendi. Porque precisa de dinheiro a mais, uma bancada federal, não tem essa não. A gente tem essa prerrogativa ali. Se você, claro que você tem que comprovar que você tem estrutura para atender. Né? A gente recebe, na verdade, porque as instituições privadas, elas recebem a comissão do MEC 2 vezes, né? Geralmente, ali para autorizar abrir o curso e depois para reconhecer o curso. Verdade. No caso da gente, a gente não recebe comissões para autorizar, porque a gente já é autorizado. Né? Só para reconhecer. A gente recebe as comissões para reconhecer. Quando forma, né? E tem pretensões futuras? De outros cursos? A gente tem. Aí tem o curso técnico integrado em teatro, né? Que nós estamos então, trabalhando já para... que a gente tem que sempre trabalhar um ano anterior, né? Para oferecer no ano seguinte. Então esse é o próximo. E isso é o próximo. E no nosso plano de desenvolvimento institucional, a gente tem ali também a pós-graduação na área de gestão pública. E aí é aquela questão da verticalização, né? Porque assim, a gente tem... porque a gente tem... no caso do curso, vamos pegar um curso que está bem verticalizado, a área do agro, né? Então a gente tem o técnico em agropecuária, nós temos a graduação em produção de grãos e nós temos a pós-graduação em agropecuária tropical. Então é um curso que está bem verticalizado. E aí, bem definido. Bem definido. E aí os outros seguem essa mesma tendência.
Legal. Bacana. Milena, nós falamos bastante, né, das ofertas, mas tem outros pontos para a gente ver. Sim. Que seria o desafio de ser diretora do campus. Fala um pouquinho para nós. É um grande desafio. É um grande desafio. Quando começou a sua gestão? Então, a minha gestão começou no ano passado, dia 14 de maio, né, que saiu a portaria, 14 de maio de 2022. Fez um ano. Fez um ano agora, pouco tempo. Aí, embora eu já... É aquela coisa, a gente está envolvido na gestão, vamos dizer assim, né? Eu já estava envolvida desde que eu entrei no campus. Já entrei, já foi começando... Natural. Foi algo mais... Foi fluido. Foi levando, Foi. Né? Mas, assim, eu vejo que o grande desafio de ser gestor das instituições é porque, na verdade, assim, nós naturalmente somos professores, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu comecei ali fui intérprete de Libras, comecei na docência, aí eu fui coordenadora do núcleo de atendimento às pessoas com necessidades específicas. Depois fui coordenadora pedagógica. Aí depois fui gerente de ensino. Sempre tudo voltado para o ensino. Então, isso é muito natural. Você lidar com os pais, lidar com os estudantes, lidar com os professores, né? Isso é natural para a gente. Agora, a parte da gestão administrativa, essa a gente precisa estudar mais. Dedicar um pouco. Isso. Né? Aí, esse exige um pouco mais de esforço. Por quê? Porque é o novo. Completamente novo. O professor não é treinado para ser. Não, porque assim, você não... Chega a situação. Diferente. Porque assim, você vai gerir recursos públicos agora. Né? É quando você descobre que o seu CPF agora tá... pesado. Sim. Tá com muita tá tudo no teu CPF. Sabe? E o pior, gerir pessoas, né? Que Exato. gente é um bicho... Sim, Dinheiro versus... E aí você tem que equilibrar as coisas, né? Porque é entender todo o processo de gerir recursos. Tem um monte de sistemas do governo federal que você vai ter acesso agora, onde você vai dizer para o governo federal que você está autorizando a gastar o dinheiro, né? Dinheiro público. Então, é uma responsabilidade enorme se você ir lá assinar e dizer assim, autorizo. Pague fulano, pague cicrano. Então, assim, é de uma grande responsabilidade. É verdade. Né? E você também ter essa perspectiva de como que eu vou dividir esse dinheiro. Então, eu vou destinar parte disso para capacitação de pessoas, eu vou destinar isso para pesquisa, eu vou destinar um pouquinho aqui. Agora, eu vou equilibrar, vou para o ensino. Não, eu vou equilibrar agora para a extensão. Então, e equilibrando também pagar as contas. Né? A responsabilidade que você tem um monte de empresas contratadas que prestam serviço para a gente. Então, nós temos os nossos servidores do quadro efetivo, mas você tem outras pessoas que trabalham também junto. O pessoal que trabalha na limpeza, que trabalha na segurança, né? que trabalha na manutenção, que trabalha como motorista na frota. Né? Então, todas essas pessoas, elas estão vinculadas a empresas que você tem que pagar. Então, você tem que ter essa responsabilidade também e dividir o dinheiro direitinho para dar para pagar todo mundo. Né? E o recurso não é grande. Basicamente é para pagar o que a gente tem ali para funcionar. E aí a grande sacada é você realmente começar a entender como o negócio funciona para você conseguir, sabe, nas pequenas coisas destinar e fazer a diferença. Então, por exemplo, esse ano foi o primeiro ano que a gente conseguiu lançar editais próprios do Campus Grupi, que geralmente são editais da reitoria, né? Editais próprios para extensão e para pesquisa do Campus Grupi. Então, assim, isso fruto de um planejamento que a gente fez no ano passado. Então, tudo isso a gente precisa. E somado a isso, tem a questão da gestão de pessoas, né? Porque... Mas você tem essa habilidade, né? A gente... É bem calma, né? Bem tranquila. A gente tenta. Mas, hora ou outra, tem sempre um conflito, né? As ideias, né? Às vezes são. não bate. E assim... esses conflitos são importantes também. São essenciais. São, assim. porque às vezes nessa visão diferente é que te traz uma perspectiva. Que traz Sim. um novo novo, certo. exato. Se tiver todo mundo concordando, não Tá a legal. gente não errado. cresce. Tem A alguma gente coisa- não cresce. Não cresce. Não. Exatamente. Porque alguém traz uma opinião diferente e fala assim, gente, é mesmo, eu não tinha pensado nisso. É. Você fala, é mesmo, gente, olha isso aqui, fulano trouxe uma coisa diferente, vamos pensar nisso.
sabe? É muito interessante essa interação que a gente tem. E aí, por exemplo, você falou de Gurupi, né? Lá no início, quando você fala assim, Gurupi tem um monte de gente aqui. Isso é muito bom, porque vem gente... Gurupi tem gente do país inteiro, sabe? Tá Aqui também, bastante, né? Bastante. Então, assim, até isso, dentro das instituições, né? Por causa dos concursos públicos, atrai as pessoas, né? De outras partes do país. E essas, acaba que a questão cultural também, né? É diferente. E isso traduz em diversidade. Diversidade. Diversidade é inovação. Exato. Então, é muito Porque bom pra gente. São cabeças diferentes, ideias diferentes. Legal. Experiências diferentes. Jogando na mesa as ideias, sai uma ideia Sim. bacana, né? Exato. Sem falar que, pessoal, tem essa dificuldade, né? Principalmente no serviço, assim. Sim. Tem que saber que nós estamos tratando uma ideia que está no jogo. Exato. E a ideia é a melhor que vai vencer, gente. E é por isso que Gurupi tem se destacado, né? A gente tem percebido disso, né? em várias questões da inovação que Gurupi tá diferente. Mas Gurupi tem alguma coisa na água, assim, alguma coisa que tem um temperinho, porque Tem. toda entrevista... A gente se apaixona pelo Você Gurupi. está falando ao Piauí. Piauí. Mineiros. Né? Mineiros, Porque apaixonados por Gurupi. Se tornou nossa casa. Porque o que a gente vê aqui nas entrevistas, sempre que o pessoal fala assim, traz um projeto, traz alguma coisa, aí fala, não, o de Gurupi é destaque. Então sempre tem alguma coisa assim. Se dá oportunidade para Gurupi, lá vai longe. Vai, com Tá certeza. indo. E assim, o que é legal é que a gente quer fazer, né? Então assim, Talvez esse é o tempero, a gente né? quer fazer. As pessoas que chegaram estão querendo fazer o acontecer. Sim. Então, a gente chega aqui e assim, a gente tem essa sensação de querer contribuir, sabe? Não é de ficar parado, fazer não. nosso caminho, não é, a gente quer estar junto. Tanto que, assim, essa integração que a gente tem entre as instituições, né? É muito interessante, a gente está sempre próximo, né? Nós estamos próximos sempre. A Unirg, o IFTO, a UFT, a gente está sempre próximo. Então, isso é muito bom. Muito bom. E tem refletido na cidade. E você tocou no assunto, até falando com o Lucas, sobre a seu envolvimento com as IFES, né? Sim. Como é que é ser representante desse tripé? São 4, né? São 4. Esquecendo a Unitins. Tem a Unitins também. Então a gente tem um grupo, né, formado, que a gente chama de Conselho de Gestores, né? É formado pela Unirg, pelo IFTO, pelo UFT e Unitins. Então, fazem parte desse grupo os diretores. E aí a gente se reúne, discute, justamente... Sempre mensal, assim? O que no calendário as reuniões são mensais. Embora nos últimos tempos a gente não tem conseguido... a gente não tem conseguido casar muitas agendas, né? Mas pelo nosso cronograma é para ser mensal. E aí o objetivo é isso, é a gente discutir, sabe? O que a gente tem feito dentro das nossas instituições, compartilhar essas experiências e um ajudar o outro. Né? Porque cada uma tem a sua característica, né? A sua vocação. E aí o objetivo é unir forças. E é por isso que a gente sempre faz, né? As pessoas vão ver eventos em conjunto. Né? Vai ter um evento da UFT e tem o pessoal da Unirg lá dentro. Tem um evento da Unirg e o pessoal do IFTO vai estar lá. Então, por conta dessa integração, porque o objetivo é somar. Né? Então, esse é o nosso objetivo. Muito bom. Muito bom. Esse assunto é bom a gente tocar, porque a gente vê os eventos. Sim. Já te vi lá representando, né, as instituições. Mas é bom também passar aqui para todos conhecer também essa sua atividade, além de ser a diretora, professora, intérprete. Do IFTO, lotada no IFTO, né? Sim. Intérprete eu já fui, não sou mais. Professora? Agora só docente. Docente também. Tem essa também, né? São várias. Só da aula. É porque na época que eu falei com vocês, né? Eu acabei optando ali na época do concurso e naquele momento eu optei por acumular cargos, né? Aí eu fiquei como técnico administrativo da educação, como intérprete de Libras e também como docente. Aí eu acabei acumulando os 2 cargos por um tempo. Por um tempo. Aí depois, né, eu acabei ficando só pela docência mesmo. Mas né? Fica bem claro, né, como é uma área importante aí de né,
desenvolvimento e oportunidade. Sim, sim. Não é uma área, demanda Promissora, alta agora né? de... Exato. Inclusive, aqui em Grupi, esse ano, a gente teve uma dificuldade muito grande, né? Para encontrar profissionais nas escolas, né? Eu recebia várias ligações do pessoal. Professora, você tem alguém para indicar? Né? Porque o número de profissionais ainda é muito pequeno na área, né? Porque, assim, a gente está falando de um idioma, que isso é importante que fique claro, né? Porque, às vezes, a pessoa faz assim, eu faço um cursinho básico. Você não é fluente na língua, só fazendo um curso básico, né? Para você ser uma pessoa fluente, por exemplo, no inglês, no espanhol, você precisa tanto aprender o idioma, mas ter convívio também com quem fala, um nativo, né? Para você entender a cultura das pessoas, porque não é só o idioma, é entender como se fala esse idioma, como se usa. E o curso de letras, no caso Letras Libras, ele vai preparar para ensinar aquele idioma, né? A técnica. Né? Aí, só que o curso de... Não é o objetivo do curso de letras, por exemplo, é dar a fluência para a pessoa, né? Isso. Infelizmente, não dá conta de fazer isso. Envolve muito uma questão pessoal. Sim. Né? A pessoa querer mesmo aprender aquele idioma. Treinada, exato. Né? Que é uma diferença também da pessoa que é intérprete de Libras, né? Um intérprete de Libras, nem sempre todo mundo que sabe uma língua é intérprete daquela língua. Ele consegue traduzir, por exemplo, aquela língua. Às vezes ele sabe falar. Sim. Porque o ato de interpretar, ele é muito rápido. Então, você tem, por exemplo, no caso do intérprete de Libras, que faz a interpretação ali simultânea, né? Alguém está falando ali, por exemplo, o Lucas na sala de aula dele. Ele tem o tempo dele de falar na sala de aula. E o intérprete, ele tem frações de segundo para entender o que o Lucas falou e pegar o seu vocabulário que está na sua mente, escolher o melhor sinal para poder, que vai realmente traduzir aquela palavra e sinalizar aquilo. Isso em frações de segundo. E somado a isso, a pessoa precisa entender o que está falando. Vou dar um exemplo. Na época que eu era intérprete de Libras, fui lá interpretar aula de álgebra no curso de engenharia civil. Nossa. Gente, há quanto tempo eu tinha estudado matemática no ensino médio? Nossa, desde há muito tempo. O professor empolgadíssimo lá, aí falando de derivada, de matriz. Eu virei e falei assim, Jesus amado, eu não estou entendendo nada. Cheguei para ele no final da aula e falei assim, professor, vamos fazer o seguinte... Você vai precisar me dar uma aulinha ali. Eu preciso de umas aulas. Aí fomos, né? Ele muito paciente, professor. Me ensinou a álgebra tranquilamente. E aí eu para entender, né, o que ele estava falando do assunto, para eu poder interpretar para o estudante. Então eu precisava entender. Claro. Né? Porque como é que eu vou tentar traduzir algo que eu nem sei do que se trata? Ô Melina, mas assim, só uma curiosidade de ver aqui agora, na hora que você está transmitindo, né? Não é literal a letra por letra, às vezes tem um gesto que amplia tudo, né? Não, é muito interessante isso, porque quando a gente fala de idiomas, cada língua, ela tem a sua própria estrutura. Né? Então, por exemplo, no caso da língua de sinais, ela tem uma estrutura bastante diferente do português. Então, por exemplo, e inclusive tem expressões que é próprias do idioma. Certo. Né? A língua portuguesa, por exemplo, a gente usa muita expressão idiomática. Muita. A gente usa muito ditado popular, por exemplo, para falar. Sabe? E a gente nem percebe que a gente usa esses ditados populares. Por exemplo, uma vez eu estava interpretando e o palestrante virou e falou assim, não, fulano de tal tampou o sol com a peneira. E agora? Aí eu falei, Jesus, nossa senhora, e agora? Aí, você imagina você traduzir isso literalmente, uma peneirinha. Como é que você fez aí? E aí tampou o sol com a peneira, né? Então, o surdo não vai entender, a pessoa não vai entender isso. O que é tapar o sol com a peneira? Não, é você simplesmente dizer que a pessoa não resolveu o problema, né? Ele fez algo que não resolveu. Então, assim, sabe, é entender a essência da língua. Uma forma de passar o sentido. E do mesmo jeito o contrário. Por exemplo, no caso da pessoa surda, vai dizer assim, chega na sua casa e pergunta assim, sua mãe tá viva? Você vai dizer assim, poxa, que é isso? Tá doido? Minha mãe tá viva, óbvio, ela não morreu. Né? Não, mas na verdade ele tá perguntando, a sua mãe tá em casa? Ela está presente? É uma expressão idiomática do idioma. Se eu traduzir no pé da letra, faz o menor sentido. Não faz sentido isso.
sabe? E aquela coisa também, se fosse letra por letra, cada gesto... Não dá. E aí Você muito morria. tempo. E você fica cansado, não tem como ali. As pessoas acham que a Libras, ela se resume ao alfabeto. Na verdade, Sim. o alfabeto é um empréstimo linguístico, né? Foi. Então, ele não é a língua. Então, imagina se a gente fosse falar o português e eu falar o português soletrando, né? Eu dizer assim, eu estou aqui com ALEX e estou com LUCAS. Dá UFT. DAUFT. Ia ficar o tempo. DA. Imagina, eu levaria muito tempo para falar. Então, na verdade, é por isso que é chamada de língua de sinais. As coisas têm sinais, né? Sim, As pessoas têm sinais. Então, por exemplo, no meu caso, eu sou a Milene, só que se você perguntar, boa parte dos surdos perguntar assim, você conhece a Milene? Eles vão dizer assim, não conheço. Tem um jeito para simbolizar. Não conheço. Mas se você gerar e falar assim, você conhece essa daqui? Conhece, sei quem é. Porque esse é o meu sinal. Né? O meu é assim, ó. Mas o seu sinal... 2. É? O quê? 2 olhos. Não. Não, é sério. Sério. Mas o surdo que te dá o sinal, né? Isso, é como se fosse um batismo. Foi um surdo que falou. Foi? Ele te deu esse sinal? Eu não sei dizer, assim, que Não, usa o óculos. ele tava falando com óculos. Né? Não, tipo assim, é o Alex, né? Fez assim, alguma coisa assim, sabe? Mas foi é que eu tava aprendendo ainda. Aí, pra poder encurtar, ele colocou, em vez de falar Alex, ele fez assim, sabe? Sim. Igual você fez assim com o seu. O meu é assim. Sim. Um M e um I. É interessante. Então, esse é o meu sinal. Então, muito provavelmente os surdos não vão saber associar o português. Perguntar a Milene, não. Mas isso também depende do momento que você está vivendo, encontrando, né? Por exemplo, nesse caso que eu falei, eu estava fazendo em algum lugar, não lembro. E ali fez isso, mas eu posso ser conhecido no outro grupo com outra forma, né? Não, o teu sinal é um só. Mas eles não se conhecem. Mas o que cabe você é saber. Você se entendi. apresenta. Eu que tenho que difundir. Do mesmo jeito o seu nome. Quando eu te conheci, por exemplo, a primeira vez eu não sabia seu nome. Você que me disse. Eu sou Alex. Então é eu que tenho que estar falando. Você tem que se apresentar. Então, da Só que mesma alguém maneira. te deu o teu nome primeiro. Isso. Já é. Alguém escolheu o teu nome antes. Já escolheu assim, fez assim, já é. A pessoa não sei representar. Tá certo? Não sei, eu não sei se foi isso que ele te deu. Assim, eu quis retratar que eu sou uma pessoa que usa óculos. Agora eu tenho que encontrá-lo pra saber. Ou então um outro surdo te dá um outro sinal novo e a partir daí você adota ele. Adotar. Então existe isso também, né? Às vezes, mas o meu, por exemplo, desde que eu comecei, né, meu trabalho com surdos, esse é sempre o meu sinal. Então, onde eu já passei, todo mundo me conhece com esse sinal, então é esse. Isso aqui é o sinal que me identifica. Então, a língua é isso, né? Assim como a gente tem as palavras na língua portuguesa, né? Que é a junção e aí aquilo dá um som. Do mesmo jeito no caso da língua de sinais, né? Existe um sinal convencionado para as coisas, para as pessoas, que está sendo falado, né? Então, ou explicado. Isso, ou explicado. E aí muita gente acha assim, mas no Brasil inteiro é a mesma língua? Basicamente, no Brasil inteiro. Tem Mas sotaque. tem sotaques e tem variações regionais. Como as demais. Como? Assim, por exemplo, né, você vai, por exemplo, no pessoal de São Paulo, o pessoal do Sul, eles são mais rápidos, né? Sinaliza mais rápido. O pessoal do Nordeste já sinaliza mais devagarinho, sabe? É um sotaque. É um jeito de fazer o sinal. Ou, por exemplo, tem sinais diferentes, né? Pois mas é mais lento ou mais acelerado, mas a sequência das coisas... Os sinais o mesmo, mas tem sinais que são diferentes. Por exemplo, no caso... Que não está incluso para Gurupi ou para o Sul. Talvez esse não está incluso. A gente entende. Por exemplo, no caso eu sempre dou esse exemplo, muito, muito característico. A mandioca, né? Mandioca, aipim e macaxeira. 3 nomes. 3 nomes para a mesma coisa. Não quer dizer que eles estejam errados. Né? Não quer dizer que falar aipim que está certo e dizer macaxeira está errado. Não está errado. Não, é a região. Linguagem regional, né? É a variação da região. Então, cada região adota uma palavra para aquilo ali. Do mesmo jeito, os sinais. Tem alguns sinais que são também característicos de uma região. Por exemplo, o sinal de pai. Né? Alguns vão fazer assim. Esse aqui. Tem alguns que vão fazer aqui. Tem alguns que vão fazer aqui. Não quer dizer que está errado, sabe? É o mesmo, sabe? Então, é só essas variações.
Não, bacana. Interessante, porque às vezes a gente, colocando questões práticas, a gente Isso, entende fica melhor, mais né? fácil. Milena, nós estamos chegando no finalzinho, e aí a gente coloca agora mais uma vez uma oportunidade de você falar algo que a gente não tocou no assunto, né? E você queira falar. Sim, obrigada. Assim, eu, na verdade, como grande apaixonada, né, por Gurupi e também pela educação profissional, pelos institutos federais, né, eu não posso deixar de dizer para a nossa comunidade o quanto que é importante, né, as pessoas fazerem uso do serviço que a gente oferta, a educação profissional, né, as instituições públicas estão aí para a gente fazer uso delas, né? Nós pagamos os nossos impostos para que a gente tenha também educação. Elevados impostos. Exato. Então a gente tem direito a acesso à saúde, temos direito também a acesso à educação em todos os seus níveis, né? Então nós precisamos usar esse serviço que a gente paga. E as instituições públicas, as federais também estão aí, fazem esse papel. No caso lá do IFTO, a gente oferta, né, os cursos nas mais diversas modalidades. Então, eu incentivo que realmente a nossa comunidade se inteire, né, sobre isso que é ofertado aqui na nossa cidade. Saibam que o que é ofertado aqui é o que há de melhor no nosso país. A gente não perde para outras regiões. Sabe? Você não precisa sair de Gurupi para ter o mesmo acesso à educação que as pessoas lá em São Paulo, Rio Grande do Norte e Santa Catarina têm. Aqui em Gurupi oferece o mesmo serviço. E de muita qualidade, né? Então são serviços de referência. Então isso é muito importante que os gurupienses, né, que as pessoas aqui da região saibam que eles têm acesso, né, se quiserem, e se orgulhem disso, sabe? Então a gente precisa ter orgulho do que a gente oferece e se interessem, né, quando a gente tiver os processos seletivos aí sendo publicados, geralmente por volta do mês de setembro, outubro, né? 2 vezes ao ano? Aqui em Gurupi, 1 vez ao ano. Setembro, outubro. Geralmente, prova, né? Geralmente os editais saem por volta de setembro, outubro, né? A gente publica. É um vestibular mesmo, um vestibular. Mesmo pro ensino médio, isso, né? O ensino médio também é um vestibular. Os meninos já têm, por isso que eu falo que a experiência é completa. Então, eles passam pela experiência completa. Então, eu faço esse convite para que nos conheçam e fiquem à vontade. E dizer também, né, que, Milena, que como você bem falou, né, o ensino de qualidade, gratuito, e que pode também servir até a sociedade da qual o aluno está inserido com seu pai, agricultor, num assentamento, num outro lugar, que vai ajudá-lo, a família, né? Porque muitos desses filhos têm um orgulho, uma vontade de ajudar os pais. Esse é o caminho, está aqui pertinho, vem cá, vai lá, o pai vai ficar super orgulhoso, a família vai gerar uma economia, um desenvolvimento regional, e ele vai sentir feliz em poder ajudar. Mesmo novo ainda, né? Já pode contribuir. Muda a realidade da família, né? E assim, eu fico muito contrariado muitas vezes que os alunos não aproveitam, né? Não tanto quanto poderiam. Então é interessante realmente aproveitar, né, essas oportunidades. Só puxando mais uma perguntinha aqui sobre Libras. Que Libras é a linguagem brasileira, né? Língua, desculpa. Isso, língua brasileira de sinais. Então, em outros países, cada país tem a sua também. Ótima pergunta. Cada país tem a sua. Pergunta de internauta? Ótima pergunta aqui dos bastidores aqui. É porque as pessoas acham que é universal. Boa pergunta mesmo. Boa pergunta. As pessoas pensam assim, não, eu vou aprender a língua aqui no Brasil e eu me viro no mundo inteiro. Boa pergunta. Não, né? Cada país tem a sua. E as línguas de sinais, elas não são vinculadas às línguas orais do seu país. Por exemplo, o Brasil se fala português, em Portugal se fala português. Mas as suas línguas de sinais são completamente diferentes. Muito distintas. Aqui a gente tem a língua brasileira de sinais, lá é a língua gestual portuguesa, né? E aí a gente tem uma raiz, em virtude da história, muito próxima da língua francesa de sinais e da língua americana de sinais. Então, se alguém assistir um vídeo de língua francesa de sinais e em língua americana de sinais, vai perceber que tem alguns sinais que são parecidos, porque a gente tem a mesma raiz. Mais cultural, né? Questão. Não, os sinais. Tem alguns sinais que são parecidos. Não, mas eu digo assim, os sinais têm uma conexão cultural aí também, mas a questão da forma com que é feito mesmo, sabe? O alfabeto é parecido, ainda é parecido por causa da raiz que teve lá atrás. As 3 saíram da língua francesa. É como se tivesse
O inglês e o americano. E é Falando como, inglês, né? mas é como se fosse... entendi. Sabe aquela similaridade que a gente às vezes percebe do português para o espanhol? Uhum. É porque lá atrás eles tiveram a mesma raiz, sabe? Sim. Italiano, né? Também. Isso, então são da mesma raiz. Então a gente percebe, tem palavras que a gente identifica. Do latim. Uhum. Isso, então são as línguas latinas. Então, da mesma forma, a língua de sinais brasileira, a americana e a francesa tem essa mesma raiz. Vamos E a dizer gente que é da tem... mesma família. É, como se fosse da mesma família. Mesma origem, né? Milene, e quem quiser fazer o vestibular, onde é que ele vai procurar? Tem site, tem Instagram? Tem o site, no caso do Campus Gurupi, que é o www.ifto.edu.br/Gurupi. Ou procure o nosso Instagram, @ifto.gurupi, ou também o @IFTOoficial, né, que é o nosso Instagram do estado inteiro. Então, nós estamos aí nas redes sociais e também estamos ali no campus, né? Quem quiser também ir lá no campus, conhecer Visitar, o campus, né? visitar, estamos pessoal, de portas O abertas. pessoal vai conhecer, porque nós vamos fazer um brinde, né? Vamos, a Aí gente vamos tem... amarrar podcast, gente- fala consciência colocar com o Isso, IFTO. a gente tem um brinde do IFTO, né, para os nossos Internautas. os nossos internautas aí, e aí terão a oportunidade de ir lá conhecer o IFTO. Vai receber lá, né, Lucas? Já força a pessoa a conhecer o... Já Aí vai pega o conhecer. cartão, já pega o cartaz, já anota tudo certinho, né? Desse jeito. Mas é bom. assim, é bom demais. Bacana, então a gente chegando ao fim, Lucas, tem mais algum É isso ponto aí. que você queria colocar aí? Alex, só agradecer mesmo a Milene eu que agradeço. por aceitar nosso convite. Também agradeço a sua presença aqui. E eu agradeço demais a oportunidade, né? A gente conseguimos aí organizar, ajustar para estar aqui. Corrido, horários, né? A gente muito percebe bom. tanta atividade que você tem feito, participado, né? muita Então coisa. vai ser bom que a população vai também ter a Sim, oportunidade sim. de Espero que aprender e ver como é que Sim. funciona, né? e que o podcast cresça mais, né? Aí, Assim, pessoal, que estudantes tenha do um IFTO, alcance. Seguir o podcast. Todo mundo seguindo o A podcast. diretora tá, ó, apoiando. Isso aí. Estimular os estudantes. Obrigada, viu? Obrigada Helena. mesmo. Agora vamos falar sobre nossos parceiros, né? Então, Milene, mais uma vez, obrigado. E então, para encerrar, vamos relembrar aqui os parceiros, né? Que esse é um projeto da UFT Campus de Gurupi, em parceria com o curso de jornalismo da UNIRG e a rádio, também um parceiro aí, a Rádio UNIRG FM 95.9, né? Também parceira Como a gente forte. tinha falado, os episódios estão passando todas as segundas-feiras. As segundas, inclusive Logo esse depois aqui. da Voz do Brasil, né? Já legal. cola na Voz do Isso. Brasil, já Sim. fica lá na segunda-feira já Fica. formado. Então, quem quiser só ouvir, tá lá na rádio, né? Tá. Pode ouvir lá na... Tem muitos na canais. UNIRG FM. Não Ótimo. tem desculpa, né? Para Muito não bom. acompanhar. E nosso Instagram, quem quiser acompanhar também o podcast Fala Consciência PDC, assim como o canal Fala Consciência PDC no YouTube. Se inscrevam, ative o sininho, né? Comenta, manda para todo mundo, porque ajuda muito, tá, gente? A divulgar. Beleza? Isso, exatamente, pessoal. É isso. Então, muito bem. Milena, nós encerramos aqui, agradecendo Obrigada. novamente, né? Tê-la aceitado de estar aqui hoje. E a todos que nos assistem, até uma outra oportunidade. Isso aí, abraço. Um abraço pessoal. a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.